Então abre nas suas Bíblias hoje à noite para Êxodo. Êxodo 33. E antes de entrar no texto hoje à noite, vamos começar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa oportunidade no meio da semana, Senhor, de tirar um tempo, Senhor, para reunir, para estudar a Tua palavra, para ter um tempo de oração. É hora que o Senhor abençoe nosso estudo hoje à noite, Senhor. É hora que nós podemos entender essa doutrina da visão beatífica. É hora que nós podemos entender essa grande alegria que nos espera ao contemplar a face do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, nós estamos estudando esse relato aqui de Moisés subindo no monte, Monte Horebe, para falar com Deus. E aqui Moisés, ele faz um pedido a Deus. Versículo 18. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, realmente, isso é um relato até bem misterioso, não é? Tem esse relato da visão de Deus, mas como nós vimos semana passada, essa visão de Moisés aqui é alguma coisa que é incompleto. Essa visão é incompleto. Moisés pede para ver a glória de Deus e Deus graciosamente, ele responde esse pedido de Moisés, mas não completamente. Então, como nós vimos semana passada, essa visão até que é uma coisa meio perigoso, uma coisa que Deus fala: ninguém pode ver meu face e viver. A visão de Deus é perigoso para pecadores. Mas isso surge em nós a pergunta: se essa visão da face de Deus um dia vai ser realizado, Aqui é incompleto, mas faz a gente perguntar: será que um dia esse pedido de Moisés vai se tornar uma realidade para aqueles que estão em Cristo? E a gente viu também que esse desejo de Moisés é bom e bíblico. A gente viu que Deus não falou, repreendeu Moisés, não falou assim: Moisés, o que você está pedindo? Você nem sabe o que está pedindo, Ele falou, ele atende esse pedido, uma coisa boa, essa antecipação, essa expectativa de ver a face de Deus. Agora nós vamos ver mais algumas coisas hoje à noite sobre esse relato, realmente que são indicadores de como vai ser essa visão beatífica. Número 2, essa visão demonstra a graça reveladora de Deus. Olha comigo agora para capítulo 34. Ok? Então, capítulo 34, nós vemos que é quando esse encontro que Moisés tem com Deus realmente acontece. Vamos começar em versículo 5. O Senhor desceu na nuvem, estava ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor.
o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e vista a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ok? Então isso é quando esse momento em que Moisés enxerga a glória de Deus realmente acontece e Deus proclama o nome dele, o nome que ele revelou para Abraão, Isaque e Jacó, esse nome de aliança. Então é muito impressionante. A gente vê que essa visão aqui de Moisés é uma demonstração da graça de Deus. Isso é muito importante. Deus não deve nada a ninguém. Muitos ateus hoje em dia vão culpar Deus. Ele fala assim: se Deus existisse, por que ele se esconde? Chamado argumento de silêncio. Se Deus realmente existe, por que ele não se revela para nós de maneira mais drástica que nós acreditaríamos? Mas vamos pensar sobre isso. Deus deve alguma coisa a essas pessoas? Não. Deus não precisa se revelar a ninguém. Mas a realidade é que ele se revela porque ele é um Deus gracioso, um Deus de graça. Mostra a misericórdia de Deus, que ele se compadece de nós seres humanos e ele se revela para nós, principalmente através de sua palavra. Também a gente vê que essa visão leva Moisés a um conhecimento mais profundo de Deus. A gente viu isso nesses 2 textos, né? Se você olha de volta em 33, 18 e 19, nós vemos algumas conexões aqui. Moisés pede que Deus mostre a sua glória. Aí Deus responde no próximo versículo de fazer toda a sua bondade passar perante ele, ele vai proclamar o seu nome. Então há uma ligação entre a glória de Deus e sua bondade. Aqui em versículo 34, nós vemos quando essa demonstração da glória de Deus e Deus proclama o seu nome. Okay? Então imagina como que seria ser Moisés, né, lá naquele monte, né, sabendo que isso realmente é um momento arriscado, perigoso. Ele vai ter um encontro com um Deus todo-poderoso, de um jeito além do que qualquer ser humano até aquele ponto. Ele está na fenda da rocha, sendo protegido por Deus, para não ser consumido pela glória de Deus. E Deus se revela para ele e proclama essas coisas. Ele revela quem ele é. Ele é um Deus de misericórdia e um Deus de justiça. Muitas vezes nós sabemos coisas de Deus, mas essas coisas que nós sabemos se tornam uma coisa meio intelectual, né? Essa é uma coisa que a gente sabe aqui em cima. Mas talvez você já passou por algum momento na sua vida em que quem Deus é se torna mais real para você. Esse conhecimento que você tem aqui em cima se torna como se for uma realidade mais sólido, mais fixo. Com certeza é isso que aconteceu com Moisés aqui em cima do monte. É uma coisa que você lê isso aqui, você fala assim, olha, né, eu sei todas essas coisas. Né? Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de justiça. Né? Amém. Né? Mas quando você passa por momentos em que essas realidades se tornam mais real para você. Eu lembro conversando com uma pessoa, e essa pessoa achava que ela sabia muito da Bíblia, muito de teologia. Né? A gente estava conversando e
aí eu falava algumas coisas e a pessoa falava assim, eu sei isso, eu sei disso, eu sei. Eu sei. Né? Mas você vê a vida da pessoa e você sabe que a pessoa não sabe. Né? Dá vontade de fazer o quê? Você não sabe. Né? Você não sabe nada. Né? Isso é a realidade. Deus se revela para nós. Né? Para que nós conhecemos Ele de um jeito mais profundo. E nessa visão de Deus, né, que nós vamos experimentar no futuro, vai ser uma coisa que nós vamos conhecer Deus de um jeito mais profundo do que é possível nessa vida agora. Ou seja, nosso conhecimento de Deus nunca vai ser saciado, nunca vai terminar. Vai ser uma coisa que continua para sempre. E Deus é um Deus que tem esse gozo e alegria de se revelar a seres humanos. É interessante também que essa visão, esse conhecimento de Deus leva Moisés à adoração. Olha só versículo 8 aqui. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Né? Imagina você tem uma experiência dessa, de que Moisés tinha em cima do monte. O que é a única resposta apropriada para isso? É a adoração. A adoração. Isso que a gente vê aqui com Moisés. Então nós vimos que a visão de Deus, essa visão de Deus é incompleta. A gente viu que essa visão de Deus é uma demonstração da graça reveladora de Deus. Agora vamos ver o terceiro ponto aqui, que essa visão de Deus é transformadora. Olha só o que acontece aqui com Moisés. Olha versículo 29. Capítulo 34, versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que o pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que o pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Olha só que interessante esse relato aqui. Moisés tem essa visão incrível de Deus. E o que acontece com Moisés? Moisés é transformado. É como se for essa glória de Deus é refletido no rosto de Moisés. É tipo a gente tem uma ilustração com o sol e a lua, né? A lua não tem luz própria, não tem luz que sai dela. Então, como que é que nós enxergamos a lua? Ela está refletindo a luz do sol. E é como se fosse acontecendo isso com Moisés. Moisés estava na presença de Deus e agora o rosto dele está como se for resplandecendo essa glória de Deus. Aí é bem interessante a resposta aqui de Arão e os demais israelitas. Aqui, olha só, né? Arão, que fala aqui em versículo 30, e ficaram com medo de chegar perto de Moisés. Olha só, nós notamos novamente, a glória de Deus é algo perigoso. O povo até esse ponto sabia disso, né, por causa do pecado da idolatria que eles cometeram com o bezerro de ouro. Eles viram a justiça de Deus ser revelado depois daquele momento, né? Aí o povo realmente estava com medo de Deus. É como se for mandar o Moisés sozinho para falar com Deus. Agora Moisés volta e o rosto dele está como se for refletindo essa glória de Deus. E o que acontece com o povo? Eles ficaram com medo de Moisés. Uma coisa que nós notamos aqui, a glória de Deus é transformadora aos que estão sendo
santificado. E nós vemos esse contraste aqui. Nós vemos que a glória de Deus para pessoas que estão em seu pecado, que não estão, em termos de Novo Testamento, em Cristo, a glória de Deus é muito perigoso. Mas para aqueles que estão em Cristo, Moisés aqui buscando ver a face de Deus, com esse desejo realmente de amar Deus, de conhecer Deus, para essas pessoas, a glória de Deus é transformadora. Isso é uma coisa que nós vamos ver quando chegamos no Novo Testamento. O jeito que a glória de Deus está nos transformando. E até quando nós vemos Cristo, é uma coisa que vai nos transformar e vai completar esse ato de glorificação. Nós vamos ver no Novo Testamento. Então vamos parar por aqui e guardar o quarto ponto para a semana que vem. Mas eu quero terminar com um versículo, novamente, que a gente viu semana passada. Abre comigo para 1 Coríntios 10, 34. 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, versículos 3 e 4. Desculpa, é 2 Coríntios 4. Eu estava vendo o texto errado aqui. 2 Coríntios 4. Segundo Coríntios 4, versículo 18. E eu espero que isso seja o desejo do seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. 2 Coríntios 4, 18. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para o que não se vê. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternais. O que nós devemos procurar? O que deve ser o desejo do nosso coração? Nós devemos seguir esse exemplo de Moisés, de querer ver a glória de Deus. Deus nos mostra a sua glória. Nós devemos ficar com essa ansiedade de ver a face do nosso Deus. Vamos terminar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por esse relato aqui de Moisés, aqui no Monte Santo, vendo, Senhor, a sua glória e sendo transformado. Senhor, eu oro que nós também podemos ter esse mesmo desejo, que sejamos pessoas que não nos apegamos nas coisas temporais, as coisas só daqui, do agora, mas que nós vivemos para a eternidade. Que o maior desejo nosso seja o Senhor, que realmente amamos o Senhor de todo o nosso coração, que ficamos com essa ansiedade no nosso coração de enxergar a face de Deus. Senhor, nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei.